Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Disse-lhes mais: Se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada que lhe dar. E ele, respondendo lá de dentro, disser: Não me sejas importuno. A porta está agora fechada. Os meus filhos e eu estamos deitados. Não me posso levantar para tos dar. Digo-vos que, ainda que ele se não levantasse a dar-lhes por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 5 a 8. Santo Agostinho. E que é esse pão senão o alimento do mistério celestial? É possível, afinal, que alguém ouça a pergunta de um amigo, mas não a possa responder, e então reconheça que não possui no momento o que está obrigado a dar. Assim, um amigo vem até ti do caminho deste século, em que todos passam como estrangeiros e ninguém permanece como proprietário. Pelo contrário, a todo homem é dito: passa, dá lugar a quem vem. Ou ainda, vem até ti algum amigo teu cansado do mau caminho, isto é, da má vida. Este amigo andou muito e não encontrou a verdade, que caso ele ouvisse e compreendesse, se tornaria bem-aventurado. Vem até ti como a um cristão, dizendo: ensina-me, e te faz uma pergunta cuja resposta, pela simplicidade da tua fé, tu não sabes. Então, vês-te incapaz de restabelecer um esfomeado, e ficas obrigado a buscar a resposta nos livros do Senhor. Talvez o que ele perguntou esteja respondido no livro, mas de modo obscuro. Não podes dirigir tuas dúvidas ao próprio Paulo, ao próprio Pedro ou a algum dos profetas, pois a família já descansa toda com seu Senhor. A ignorância deste século é forte, é o que significa a meia-noite, mas, oprimido pela fome, teu amigo persiste e não lhe basta a fé simples. Por acaso haveremos de abandoná-lo? Vai até o Senhor, com quem a família toda descansa, e bate com tuas orações à sua porta. E ele, respondendo lá de dentro, dirá: não me sejas importuno. Se ele tarda em dar, é porque quer com a delonga aumentar o teu desejo, a fim de que o presente não perca o valor caso seja dado depressa. Está aqui representado o tempo em que se experimentará a fome da palavra, quando a inteligência se fecha e aqueles que pregaram por toda a terra, fornecendo a sabedoria apostólica como pão, já estão no repouso secreto com o Senhor. E esse é o significado do que se acrescenta: e os meus filhos e eu estamos deitados. Ou ainda, esta cena em que se vai até um amigo à meia-noite para pedir 3 pães emprestados, foi colocado à semelhança da situação em que alguém, encontrando-se no meio de uma tribulação, roga a Deus para que lhe conceda o entendimento da Trindade, pelo qual possa aliviar os trabalhos da presente vida. A angústia dessa tribulação é a meia-noite, em que o homem se vê obrigado a rogar com instância. Nos 3 pães está representada também a unidade de substância da Trindade. No amigo que vem de viagem, vemos o apetite do homem, que deve sujeitar-se à razão, mas andava sujeito aos costumes do tempo, chamados aqui de viagem, porque no mundo tudo passa. Uma vez que o homem se converte a Deus, também seu apetite se afasta dos costumes do mundo. Mas, se enquanto isto, a alegria da doutrina espiritual, que proclama a Trindade do Criador, não lhe consola a alma, o homem experimenta grandes angústias,
sob o peso da mortal desventura, visto que, por um lado, lhe é prescrita a abstinência dos deleites exteriores, e, por outro, não lhe é dado internamente o consolo da alegria da doutrina espiritual. Não obstante, por meio da oração, o desejoso alcança receber de Deus o entendimento, ainda que não haja por perto o homem que lhe ensine a sabedoria. Pois segue: e se aquele continuar batendo à porta, digo-vos que, ainda que ele não se levantasse a dar-lhes por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. A comparação é do menor para o maior. Se, afinal, o amigo humano se levanta da cama e lhe dá o que pede, impelido não pela amizade, mas pela chateação, quanto mais não lhe dará Deus, que, sem enfado nenhum, presenteia com a maior liberalidade o que se lhe pede? Quando alcançares os três pães, isto é, a refeição e o entendimento da Trindade, terás um meio de viver e um meio de alimentar os outros. Não temas e não cesses, pois aquele que pão jamais cessará, mas a tua indigência, sim. Aprende e ensina, vive e alimenta. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 13. Eu digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se lhe abrirá. Se um filho pedir pão, qual entre vós o pai que lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á ele, em vez do peixe, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, porventura dar-lhe-á um escorpião? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 9 a 13. São Basílio. Quem pelo torpor se abandona a seus desejos e se entrega como traidor de si mesmo às mãos dos inimigos, a esse Deus nem ajuda nem atende, porque pelo pecado se tornou um estranho para Deus. Convém, portanto, oferecer tudo o que depende de nós e clamar a Deus por seu auxílio. Deve-se implorar pelos reforços divinos, não frouxamente, nem com a mente a vagar de um lado a outro, pois quem for assim, não apenas não conseguirá o que pede, como ainda irritará o seu Senhor. Quem, afinal, parado diante de um príncipe, por medo da punição, não mantém fixado tanto o olho interior quanto o exterior? Quanto mais, portanto, diante de Deus, não devemos estar atentos e cheios de temor? Mas, se a tal ponto o pecado te enfraqueceu, que não consegues fixar a tua atenção enquanto oras, obriga-te, na medida das tuas forças, a dirigir seu entendimento a Deus quando estás diante dele, e Deus perdoará. Porque não é por desleixo, e sim por fraqueza que não consegues te manter diante dele como cumpre. Quando assim te forçares a ti mesmo, não te retires enquanto não fores atendido. É por isto que às vezes pedes e não recebes, porque pedistes mal, ou sem fé, ou levianamente, ou o que não te convinha, ou porque desististe antes de alcançar. Pois bem, muito a miúde alguns chegam a nós dizendo: por que oramos? Por acaso ignora Deus do que temos necessidade? Não ignora, é claro, e dá-nos todos os bens espirituais com maior abundância e antes do que os pedimos. Mas, quanto às obras de virtude e ao reino dos céus, é necessário que, antes de mais nada, os desejemos, e que, desejando, os busquemos, oferecendo com fé e paciência
tudo que depende dos nossos próprios esforços, sem que a nossa consciência nos possa acusar de falta alguma. Salmo 1. Feliz o homem que não caminha aconselhado por perversos, e no caminho de pecadores não se detém, e na seção dos cínicos não assenta. Mas sua tarefa é a lei do Senhor, e medita dia e noite sua lei. Será como árvore plantada junto aos canais, que dá fruto em sua estação, e sua folhagem não murcha. Tudo quanto faz prospera. Não é assim com os perversos. Serão como palha que o vento arrebata. Por isso, os perversos, no julgamento, não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor se ocupa do caminho dos justos, mas o caminho dos perversos se extravia. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 1, por Luiz Alonso. Para uma transposição em chave cristã, pode-se partir da frase de Jesus: Eu sou o caminho. A meditação da lei sucede à meditação dos mistérios da vida de Cristo. O seu programa de vida está enunciado numa série de felicitações ou bem-aventuranças. Como complemento, pode-se recordar Mateus 7,13s. Largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à vida. Entre os autores antigos, vários se fixam na imagem da árvore, de que tiram aplicações diversas. A árvore é, antes de tudo, Jesus Cristo, Eusébio Hilário. Em segundo lugar, é o justo. É também a árvore da cruz, Gregório Magno em seus comentários morais a Jó. Jerônimo cita o exemplo de Caim, a propósito da palha arrebatada pelo vento. Livro de Malaquias, capítulo 3. Vede, eu envio um mensageiro para me preparar o caminho. Logo entrará no santuário o Senhor que procurais, o mensageiro da aliança que desejais. Olhai-o entrar, diz o Senhor dos Exércitos. Quem resistirá quando ele chegar? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Será fogo de fundidor, lixívia de lavadeiro. Ele sentará como fundidor para refinar a prata. Refinará e purificará os levitas como prata e ouro, e eles oferecerão ofertas legítimas ao Senhor. Então agradará ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém, como em tempos passados, como em anos remotos. Eu vos chamarei a julgamento, serei testemunha exata contra feiticeiros, adúlteros e perjuros, contra os que defraudam o operário de seu salário, oprimem viúvas e órfãos e atropelam o migrante sem me respeitar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudei, e vós, filhos de Jacó, não acabastes. Desde os tempos de vossos antepassados, vós afastais de meus preceitos e não os observais. Voltai a mim, que eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Objetais: por que temos de voltar? Pode um homem enganar a Deus como vós procurais enganar-me? Objetais: em que te enganamos? Nos dízimos e tributos. Incorrestes em maldição, porque a nação toda me engana. Trazei íntegros os dízimos ao tesouro do templo, para que haja sustento em meu templo. Fazei a prova comigo, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis como vos abro as comportas do céu, e derramo bênçãos sem conta sobre vós. Expulsarei de vós o gafanhoto, para que não vos destrua a colheita do campo, nem vos despoje dos vinhedos dos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Todos os povos
vos felicitarão, porque sereis meu país favorito, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor: vossos discursos são insolentes contra mim. Objetais: em que nossas palavras te ofendem? Porque dizeis: não vale a pena servir a Deus. O que ganhamos em guardar seus mandamentos e andar enlutados diante do Senhor dos Exércitos? Temos de parabenizar os arrogantes. Os perversos prosperam, tentam a Deus impunemente. Assim comentavam entre si os fiéis do Senhor. O Senhor atendeu e os ouviu. Diante dele escrevia-se um livro de memórias. Fiéis do Senhor que estimam seu nome. Diz o Senhor dos Exércitos: no dia em que eu agir, eles serão minha propriedade. Eu os perdoarei como um pai ao filho que os serve. Então vereis a diferença entre bons e maus, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Vede que chega o dia, ardente como um forno, em que arrogantes e perversos serão a palha. Esse dia futuro os queimará, e não ficará deles ramo nem raiz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o sol da justiça, que cura com suas asas, iluminará os que respeitam meu nome. Saireis saltando como bezerros do estábulo, pisoteareis os perversos, que serão como pó sobre a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Recordai a lei de meu servo Moisés, os preceitos e decretos que eu lhe prescrevi para todo Israel no monte Horebe. E eu vos enviarei o profeta Elias, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele reconciliará pais com filhos, filhos com pais, e assim não virei eu para exterminar a terra. Palavra do Senhor.